Proteção Social no Portugal Democrático. Trajetórias de reforma. Escrito por Rui Branco. A proteção social e na saúde representa uma das maiores conquistas do regime democrático de Abril. Mas no dia-a-dia é fácil perder-se de vista o Estado-providência que, a cada cidadão e do berço à campa, concede prestações e serviços e solicita impostos e contribuições sociais. O que é? Como se financia? A quem e como concede benefícios? Que problemas enfrenta? Este ensaio traça a evolução dos pilares da proteção social até 2021. As pensões, o mercado de trabalho e o desemprego, a rede de mínimos e combate à pobreza, proteção na infância e conciliação entre trabalho e família e o Serviço Nacional de Saúde, a maior ruptura com o passado. Apela à reflexão crítica dos leitores e analisa o Estado-providência enquanto arena onde se negocia a tensão entre liberdade e igualdade. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em setembro de 2022. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em duas palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas, organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais, cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Introdução. Só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Sérgio Godinho, Liberdade. In A Queima-Roupa, 1974. Proteção social como liberdade. Sérgio Godinho sobrevoou o Atlântico para se juntar ao pai na ocasião dos seus 60 anos. Vinha do Canadá, para onde tinha ido viver em 1972, após estadias na Holanda e em França, em fuga da incorporação militar. Por temer ser preso à entrada em Portugal, aterrou antes em Paris, a 1 de maio de 1974. Entretanto, deu-se o 25 de Abril. Como tantos portugueses na capital francesa, voltou logo que pôde. Trazia consigo canções que andava a preparar para o novo disco, a que juntou outras escritas nas semanas febris que se seguiram. O resultado foi o álbum A Queima-Roupa. O verso em epígrafe capta a fórmula que distingue o regime democrático. A democracia é liberdade, e liberdade pressupõe proteção social. Sem pão, habitação, saúde, educação, será possível agir em liberdade com autonomia? A questão não é nova e a resposta é controversa. Podemos pensar sobre o conceito de liberdade a partir da tensão entre duas perspectivas. De um lado, a liberdade negativa, para agir sem obstáculos, constrangimentos ou interferências de terceiros, freedom from. Do outro, a liberdade positiva, enquanto possibilidade de agir no mundo de forma autodeterminada e orientada para a realização própria, freedom to. Ao longo das últimas décadas, tem-se disseminado uma certa concepção do liberalismo político que opta pela definição negativa,
segundo a qual a liberdade individual é mais bem protegida através de fortes limitações à ação do Estado, da regulação dos mercados à proteção social. Ao invés, uma outra tradição política liberal argumenta que a prossecução da liberdade, considerada como autodeterminação, quer do indivíduo, quer do coletivo, requer intervenção estatal ou pública. Nesta perspectiva, a proteção em relação à doença é liberdade, porque não se é livre para iniciar um negócio quando deixar o emprego anterior significa perder a proteção na saúde. A existência de políticas de família é liberdade, porque a mulher ou o homem não é livre para participar no mercado de trabalho e constituir família se não conseguir conciliar as duas coisas através de licenças de parentalidade ou serviços de apoio à infância. Educação é liberdade, porque sem qualificações escolares não se é livre para garantir segurança material através do emprego na economia de hoje. A ideia de que a proteção social é a arena onde se negocia a tensão entre liberdade e igualdade, o resultado compromissório de uma espécie de luta de classes democrática, a forma pacífica de partilhar a prosperidade ou os custos de uma crise, é o ponto base do relatório Beveridge de 1942. Para William Beveridge, insuspeito de socialismo, a derrota dos 5 gigantes, necessidade, doença, ignorância, pobreza e desemprego, no caminho da reconstrução social e económica, passava pela assunção pública das políticas de saúde e pensões, retirando essa responsabilidade do domínio privado, designadamente deixando de depender da relação laboral entre empregador e trabalhador. Esta seria a maneira de combinar competitividade económica com distribuição equitativa de rendimento, promovendo o consumo e garantindo qualidade de vida. Tal ideia do Estado-providência foi em geral apoiada por um amplo compromisso de classes, sustentado por sociais-democratas e democratas cristãos na Europa Ocidental, enquanto duraram os 30 anos gloriosos de crescimento económico e pleno emprego, o sistema de regulação de Bretton Woods e a Guerra Fria. Tudo começou a mudar com os choques petrolíferos e a estagflação na década de 1970. E o que parecia incontroverso passou a ser um dos principais temas do debate democrático. Foi por esta altura, num quadro envolvente adverso, que Portugal iniciou a transição para a democracia. O Estado Novo foi marcado pela ausência de liberdade ou verdadeiros direitos civis, políticos e sociais e pela elevada desigualdade. Se algo distingue o regime democrático de Abril é, a par de direitos de cidadania civis e políticos, a criação de uma relação nova entre governo e cidadãos através da proteção social, saúde e educação. As questões essenciais que conduzem as políticas públicas tendem então a ser: quem garante a prestação do benefício ou serviço? Como se financia? Quem beneficia? Quem merece? As escolhas feitas em resposta a estas perguntas, da Revolução de Abril à Grande Recessão e à pandemia de Covid-19, são o tema deste livro. O Estado Social português desenvolveu com o tempo uma arquitetura híbrida. A raiz ocupacional corporativa foi transformada pela Revolução Social e ímpeto constituinte de expansão da cidadania social e depois continuamente reformada durante décadas de democracia, de integração europeia e de globalização, pontuadas por várias crises. O objetivo deste livro é delinear os caminhos de reforma desde a transição democrática até ao final de 2021. Para tal, olharemos para os pilares tradicionais do Estado Social, como as pensões, o mercado de trabalho e a proteção no desemprego, mas também para áreas historicamente subdesenvolvidas, como a rede de mínimos sociais, as políticas de proteção na infância e de conciliação entre trabalho e família, e ainda para a maior ruptura com o passado na proteção social, o Serviço Nacional de Saúde, SNS. O que é o Estado-providência? No dia-a-dia é fácil perder de vista o Estado-providência, apesar de nos acompanhar do berço à campa,
de beneficiarmos de prestações ou serviços e de, para ele, contribuirmos com impostos e contribuições sociais. Talvez esta familiaridade ajude a ocultar a sua natureza, que permanece esquiva. Com frequência, ainda o nosso conhecimento é limitado por mitos e narrativas sobre o que fazem as suas instituições ou sobre os seus efeitos, ou ainda pelo desconhecimento da sua história e suas diferentes formas. Muito embora possamos ancorar a origem moderna das políticas sociais no final de 800, no Império Germânico do chanceler Otto von Bismarck, de 1871 a 1890, o alívio da pobreza na sua dimensão social foi o objeto, no Reino Unido, da primeira Lei dos Pobres em 1601. Porém, as políticas concretizadas por Bismarck, a partir da década de 1880, envolveram definitivamente o Estado na função da proteção social contra os riscos que impedem o trabalhador assalariado de participar no mercado de trabalho: velhice, doença, acidente e invalidez. Do final do século XIX ao período entre as guerras mundiais no século XX, as medidas públicas de proteção social foram estendidas e consolidadas, caminhando a proteção social, nos casos a par da cidadania política democrática, como no Reino Unido de Lloyd George ou na Terceira República Francesa, noutros seguindo o caminho de incorporação nacionalista e autoritária de Bismarck ou von Taffe, na Áustria-Hungria, de 1879 a 1893. A política social após o final da Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental é com frequência dividida em duas fases distintas. Antes de mais, um período de expansão, os chamados 30 Gloriosos, de 1945 a 1975, com crescimento económico sustentado e pleno emprego masculino, em que a proteção se focava principalmente na compensação monetária dos riscos sociais da economia industrial, como o desemprego, acidentes, a velhice, a doença ou a maternidade. A partir da crise petrolífera de 1973, segue-se uma fase de recuo ou retração, que, para alguns autores, se prolonga até à atualidade. Num quadro de austeridade financeira ou deflacionário prolongado, os Estados-providência teriam trilhado um caminho de recomposição ou recalibração, em que a contenção nas tradicionais áreas sociais da era industrial foi pontuada por instâncias de expansão em áreas não tradicionais, os designados novos riscos sociais típicos das economias pós-industriais. A partir do final do século XX, intensifica-se o debate na procura de soluções para os desafios deste novo figurino económico, social e político. A reformulação de grande parte dos programas passa a ser inevitável perante as pressões cruzadas com que o Estado-providência se vê confrontado. Entre elas, o envelhecimento demográfico, a quebra da natalidade e mutação na dimensão e forma das famílias, a feminização do mercado de trabalho, a transição para uma economia de serviços e digital e as pressões competitivas da integração europeia e da globalização. Uma abordagem comum no estudo da proteção social é a construção de tipologias, oferecendo uma lente comparativa capaz de estudar casos individuais na relação de diferença e semelhança com outros. S. Ping Anderson, em The Three Worlds of Welfare Capitalism, propõe organizar as instituições e políticas de proteção social em regimes distintos. A filiação dos países em cada regime resulta de semelhanças históricas na distribuição de recursos de poder na sociedade, nas ideologias políticas dominantes e no padrão de coligações políticas e sociais. Como resume Michael Chalov, Countries Cluster on Policy because they cluster on politics. S. Ping Anderson usa 3 dimensões analíticas para organizar os traços institucionais dos diversos regimes de bem-estar. O grau de desmercadorização, decommodification, avalia a medida em que a não participação no mercado de trabalho, devido à maternidade ou desemprego, por exemplo, se traduz em perda de rendimento. Para o efeito, é determinante a capacidade do Estado para proteger tais indivíduos através de prestações e serviços.
Uma pensão de velhice será tanto mais generosa quanto mais se aproximar do rendimento anterior. Segundo, o tipo de estratificação social promovido por cada regime. A proteção é concedida numa base universal financiada por impostos ou varia consoante o grupo profissional, o género ou o estatuto de migrante ou cidadão. Por fim, o mix de provisão, ou seja, o contributo relativo do Estado, do mercado e das famílias para a prestação e financiamento do bem-estar. Para que a mãe possa regressar ao trabalho, uma criança pode ficar a cargo dos avós numa creche pública, numa privada ou com uma IPSS em que o pagamento é em parte financiado pelo Estado. Daqui resulta a identificação de grupos de países que dão corpo a 3 tipos de institucionalização da proteção social nos capitalismos ocidentais do após Segunda Guerra Mundial. O regime anglo-saxónico ou liberal inclui, entre outros, o Reino Unido desde os anos 1980, os Estados Unidos e a Austrália, prevalece nos países onde as políticas liberais exerceram um forte domínio, na ausência de uma influência política ou sindical forte de tipo social-democrata ou democrata cristão ou da Igreja Católica na sociedade civil. O regime liberal confere ao Estado responsabilidades residuais no domínio da proteção social e encoraja o indivíduo a procurar soluções no mercado, serviços e planos de proteção privados ou a obter a proteção através do empregador, estabelecendo rígidos critérios de elegibilidade para os programas sociais existentes que abrangem um número limitado de beneficiários. Aqui, a proteção pública é tendencialmente apenas para quem precisa. A capacidade para a desmercadorização é muito limitada, como é estreita e politicamente pouco influente a coligação social que dela depende. Ao invés, o regime escandinavo ou social-democrata inclui os países do norte da Europa, resulta do longo domínio dos partidos social-democratas, bem como de um movimento sindical forte e unificado, redundando num vasto leque de responsabilidades públicas, conferindo prioridade à igualdade social através do acesso universal à proteção. É sustentado historicamente, em primeiro lugar, por uma coligação entre trabalhadores industriais urbanos e agrícolas e mais tarde por uma coligação interclassista que vai das classes trabalhadoras industriais às classes médias urbanas e profissionais. A provisão pública de bem-estar, financiada por impostos, prevalece em detrimento do mercado e da família, fazendo deste o regime com um nível mais elevado de desmercadorização. As políticas de família e de género são bastante desenvolvidas e assentam em serviços e em transferências monetárias públicas. O regime continental ou corporativo, comum na Europa continental fora da Escandinávia, inclui, entre outros, Alemanha, Áustria, França e Bélgica, tem origem no legado político conservador de 800, ou bismarckiano, combinado com longos períodos de governação democrata cristã após a Segunda Guerra Mundial, num quadro de competição com o campo político e sindical da social-democracia. O seguro social público, obrigatório e de base ocupacional, é o instrumento de uma segurança social que diferencia segundo categorias socioprofissionais, reproduzindo diferenças entre ocupações de classe e de género. Tem impacto redistributivo reduzido, uma vez que as prestações pecuniárias são proporcionais aos descontos de trabalhadores e empregadores. Apresenta um nível moderado de desmercadorização, mas que pode chegar a ser alto para certos riscos, como o de velhice, pensões, contrastando com a atrofia da rede de mínimos sociais e das prestações não contributivas, deixando espaço para a sociedade civil de inspiração religiosa. Por conferir primazia às responsabilidades familiares no domínio da proteção, as políticas de família e amigas das mulheres são rudimentares e tardias, uma vez que o rendimento protegido dos riscos sociais é tipicamente o do ganha-pão masculino assalariado no mercado de trabalho.
A inclusão dos países do sul da Europa neste grupo, como regimes continentais subdesenvolvidos, foi criticada por ignorar a evolução histórica característica destes países, refletida numa abordagem específica da provisão de bem-estar. O modelo da Europa do Sul resulta de um desenvolvimento económico capitalista, tardio e dependente e de uma atrasada modernização social e política. Cresceu e consolidou-se apenas desde os anos 1970, uma geração após a expansão e maturação dos congêneres na Europa Ocidental. É-lhe peculiar uma organização híbrida, que combina elementos social-democratas, como os Serviços Nacionais de Saúde, com um sistema de segurança social público de base ocupacional. Assim, o modelo de proteção social é mais fragmentado do que o dos regimes continental e escandinavo, deixando grandes segmentos da população mal protegidos e remetendo o preenchimento dessa lacuna para a família. É familista por defeito, isto é, a família desempenha um papel central e transversal na prestação de cuidados aos seus membros, sendo esta responsabilidade atribuída principalmente, se não sempre, às mulheres. Como estudar as trajetórias de reforma da proteção social? Ao longo do livro, usamos duas ferramentas analíticas para estudar o desenvolvimento e a reforma do regime de proteção social no Portugal democrático. A primeira avalia a mudança em termos de contenção, no sentido de restrição ou retranchement versus expansão da proteção, no que se refere ao âmbito da cobertura pessoal dos riscos sociais ou generosidade das prestações. Nesta perspectiva, analisaremos a evolução do nível de despesa social ao longo do tempo ou a disponibilidade de recursos humanos e materiais. Em segundo lugar, olhamos para as reformas enquanto processo de recalibração ou recomposição da proteção social nas dimensões funcional, distributiva e institucional, através da análise da composição da despesa e do sentido das medidas de reforma. A recalibração funcional respeita o tipo de riscos sociais contra os quais o Estado Social protege. A questão colocada nos últimos 30 anos é a de... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.